Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Nós temos feito a exposição de todo esse livro ao longo dos últimos meses, e hoje nós estamos chegando aí no capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. E o tema da mensagem dessa noite é o seguinte: quando tudo estiver difícil, não vá para longe de Deus. Deus tem um refúgio, um lugar de refúgio para você. Quando tudo estiver difícil, não vá para longe de Deus. Deus tem um lugar de refúgio para você. Davi está aprendendo isso. Davi, no capítulo 21, aprendeu isso a duras penas. E agora, no capítulo 22, Davi volta para esse lugar, na presença do Senhor. Leiamos 1 Samuel 22, leremos dos versos de 1 a 5, mas a exposição será de todo esse capítulo, então fique com sua Bíblia aberta. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa e de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Queridos, nós vimos na última semana que Davi, no capítulo 21, ele passa por dois lugares fugindo de Saul. Davi, no capítulo 17, ele está no ponto alto da sua vida. No capítulo 16, ele foi ungido por Samuel, rei sobre Israel. Deus rejeita Saul, porque Saul dá ouvidos à voz do povo e não à voz de Deus. Agora, Davi, com 17 anos de idade, é escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel. O Espírito Santo vem sobre Davi, se aposta de Davi, e no capítulo 17 nós vimos que Davi vence Golias, porque ele não olha para a estatura de Golias, ele não olha para as armas de Golias, ele não olha para o poderio bélico do exército filisteu, ele olha para o Senhor, e ele luta entendendo que Deus lutava por ele, ele luta pela glória de Deus, sabendo que Deus é quem lutava por ele. E é isso que ele diz: você vem contra mim com escudo, com espada e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia que Deus era com ele, por isso ele não teme aquele gigante, ele não teme o exército filisteu. Entretanto, uma musiquinha em Israel foi a ruína de Davi, foi uma pedra no sapato dele. Saul feriu seus milhares, Davi porém seus 10 milhares, as mulheres cantavam. E isso gerou profunda inveja no coração de Saul, e Saul passa então a desejar matar Davi. Ele primeiro tenta matar Davi pela mão dos filisteus, ele começa a torcer para os filisteus vencerem o exército de Israel, sob o comando de Davi. Mas Davi vencia todas as batalhas porque o Senhor era com ele. Continua, e agora o próprio Saul começa então a tentar matar Davi. E ele decreta a pena de morte para Davi, que antes era um comandante dos exércitos de Saul, que antes tornara-se genro de Saul, um dos homens mais importantes em Israel. Da noite para o dia ele perde a sua casa, ele perde o seu posto, ele perde seus recursos, ele perde a posição de honra, ele torna-se o inimigo de Israel, e agora ele tem que fugir na calada da noite, sem levar roupa, sem levar comida. E agora, tomado pelo medo, Davi, ele foge para a cidade de Nob, onde ficava o tabernáculo. E ali então ele se dirige a Emeleque e ele mente. E em Nob, o lugar da mentira, essa mentira que vai gerar uma consequência terrível para aqueles sacerdotes, aqui no capítulo 22. Em Nob, Davi mente por medo, ele toma daqueles pães da proposição, ele pega a espada de Golias, e ele diz: não há espada melhor do que essa. Antes, Davi contra Golias sequer quis usar a espada de Saul, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Agora Davi está vacilante.
ele toma a própria espada de Golias. Ele sai de Nob e ele vai para Gate, cidade natal de Golias, capital da Filístia, capital dos filisteus, onde estava o rei Aquis, o rei dos filisteus. E ali, Davi, fugindo da presença do Senhor, saindo da terra de Israel, indo para uma terra idólatra, para onde não há adoração, onde ali talvez ele poderia pensar, o inimigo do meu inimigo talvez seja o meu amigo, mas ali eles capturam Davi, ele era famoso. Esse aí é o que cantam sobre ele, que matou seus 10 milhares, ele é quem matou Golias, Davi, o rei de Israel. Eles levam ele para Aquis e ele finge louco. Depois então Davi foge, e agora ele volta para o território de Judá. Diz o texto aqui no capítulo 22, que ele se retira daquele lugar e se refugia na caverna de Adulão. Ele sai do lugar da mentira de Nob, sai do lugar da loucura de Gate, e agora nós veremos 3 lugares no capítulo 22. Caverna de Adulão, Moabe e o bosque de Herete. E aqui nós temos um sanduíche em 2 lugares de refúgio e um lugar seguro, aparentemente seguro. 2 lugares de refúgio, caverna de Adulão, o bosque de Herete e no centro Moabe, chamado aqui de lugar seguro, mas que não é o lugar onde Deus quer que Davi esteja. Então nós veremos esses lugares para onde Davi se retira. Há momentos que a gente passa por situações talvez como Davi, e Deus usa de lugares improváveis para fazer nascer grandes propósitos. Um reino é formado. Deus está formando um reino aqui. Deus está formando um exército aqui. Deus está formando aqueles que serão chamados, no 2º livro de Samuel, dos valentes de Davi. É na caverna de Adulão que os principais, que os responsáveis pelo período áureo de Israel estão sendo levantados, estão sendo forjados, estão sendo preparados para que o reino seja estabelecido. Na caverna de Adulão, Davi se esconde, o ungido do Senhor, rejeitado pela sua família, esquecido pelo seu pai, aquele que está sendo perseguido por Saul, caluniado, fingindo-se de louco diante de Aquis, agora no esconderijo de Adulão, ele inicia a sua jornada, essa jornada rumo ao trono. Muitas vezes a gente acha que esses lugares são muito ruins, às vezes a gente só vê a foto do momento da nossa história, e é possível que talvez você esteja passando, ou esteja nesse momento em uma caverna, esteja passando por um período de crise, um período de dor, um período de deserto, um período de dificuldade, mas entenda, Deus tem propósito, Deus forja propósitos em cavernas, Deus inicia reinos em cavernas, Deus estabelece exércitos em cavernas, com gente pequena. O propósito de Deus não está simplesmente em nos dar grandes coisas. O propósito de Deus não simplesmente está em nos entregar ou nos colocar em um lugar seguro, onde a gente pode ter paz, alegria, tranquilidade. O propósito de Deus é forjar o nosso caráter para aprendermos a depender dEle. O propósito de Deus é forjar o nosso coração para que a gente esteja no lugar certo, para então poder governar juntamente com Ele. A palavra Adulão, no hebraico, significa refúgio, lugar de refúgio, lugar de abrigo. E o texto bíblico diz que ele se refugia nesse lugar, nessa caverna de refúgio, e quando ouvem isso, uma galera vai lá encontrar-se com Davi nessa caverna. Bastante gente vai se encontrar com Davi na caverna de Adulão. E quem são esses? Diz o texto aí que são os amargurados, né? Aqueles que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos amargurados de espírito, eles se aproximam de Davi. Esse grupo dos fracassados, os feridos, os sem valor, e é exatamente com esses que Deus constrói. Estabelece o reino davídico, o exército que vai conquistar o mundo antigo. O que o mundo chama de resto, Deus chama de exército,
de valentes. Um mundo que despreza e os vê como nada, Deus vê como aqueles que Ele separou, como sendo dele, como vasos de honra. E aqui então nós temos o início de um novo reino. Davi chega naquela caverna, e Adulão não é o fim. Talvez Davi não sabe ainda o que vai acontecer, ele está questionando, ele foi ungido rei por Samuel, mas agora ele encontra-se no fundo do poço da sua história, talvez no pior momento, um momento pior do que quando ele era perseguido pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai, mas ainda assim ele tinha uma cama onde ele podia dormir, ele tinha um lugar onde ele podia estar, ele não tinha ninguém querendo matá-lo. Apenas aqueles que tentavam matá-lo é porque ele se colocava em risco para poder proteger as suas ovelhas, o leão, o urso. Mas agora ele tem Saul à sua espreita e vai parar nessa caverna, nesse lugar. E ali naquela caverna nós vemos que 400 homens se unem a Davi. Quem são esses homens? Homens que se encontravam em aperto, endividados, amargurados de espírito. O que acontece quando Saul, ele começa a ser dominado pelo medo, quando ele se apega ao trono e ele se torna um rei tirano? Ele começa a oprimir as pessoas ao seu redor. E no reino de Israel, então, nós temos pessoas que estão sofrendo debaixo da tirania de Saul. Há pessoas sofrendo em Israel debaixo desse governo que não é para cuidar daqueles que sofrem, mas é para poder se cuidar. Então nós temos um rei que não pastoreia Israel, ele oprime Israel. Não é um rei que cuida das ovelhas de Israel, como é Davi. Ezequiel capítulo 34, nos é falado sobre esse pastor, que Deus levantaria para Israel, Davi. Alguém semelhante a Davi. E Davi então é levantado pelo Senhor para pastorear Israel, não para oprimir, não para se enriquecer às custas da pobreza do povo, mas para poder cuidar do povo, para reinar com justiça, com equidade, com graça, com misericórdia. Saul não. Saul oprime, Saul arranca o couro do povo de Israel. Esse rei tirano se enriquece, come à vontade, tem um palácio onde ele esbanja, e o povo de Israel está sofrendo. E alguns desses que sofrem, eles decidem que é melhor estar com Davi do que em Israel em sofrimento. Eles vão para a caverna de Adulão. Aqueles que estão em aperto, a ideia aqui de aperto, é aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo pressionados. Então pessoas que estavam em circunstâncias adversas, sem saída, vivendo debaixo da tirania de Saul, e debaixo de dor, de aperto, de tribulação. A palavra tribulação é exatamente isso, né? O aperto, o estreito. Aqueles que estavam no estreito, aqueles que estavam em aperto, se aproximam de Davi. Eles não veem saída, e vão para um lugar que não tem saída, é uma caverna. Para esse lugar, eles se aproximam de Davi, para poder, talvez, recomeçar. Os endividados, eles não tinham como pagar a sua dívida, quebrados, marginalizados por um sistema injusto, um sistema opressor. E esses homens então, eles se aproximam de Davi. Perderam tudo, eles não têm recursos, eles não têm bens, eles não têm posses, eles não têm terreno, e eles vão parar numa caverna. Os amargurados de espírito, amargos de alma, gente ferida, gente machucada, gente decepcionada, gente cansada da injustiça, e eles vão parar numa caverna. Davi não é diferente deles. Davi está com o coração amargurado, Davi encontra-se sem nenhum recurso. A dívida de Davi não é simplesmente financeira, ele tem uma dívida de vida, porque ele deve, na justiça de Israel, opressora e mentirosa, caluniadora, a vida, ele deve ser morto. Não é só que ele perdeu todos os seus recursos, ele já perdeu tudo, mas ele está condenado à morte. Ele está em aperto, e ele vai parar numa caverna. E talvez você se encontre nessa situação. Talvez você se encontre amargurado de espírito. Talvez você se encontre com o coração apertado.
olhando para as circunstâncias ao seu redor e para a situação onde você se encontra, talvez uma crise financeira, endividado, parece que as coisas não melhoram, parece que a situação não avança, parece que as contas só se avolumam e você não consegue sair dessa situação, em aperto, sem saída, crise conjugal, crise na família, crise emocional, crise moral no nosso país, crise política. Nós estamos rodeados de crises. Talvez você encontre-se nesse lugar, se sentindo como numa caverna, como sem saída, se sentindo como não tendo para onde correr. Mas esses homens, quando eles se aproximam de Davi, diz o texto que Davi se fez chefe deles. Diferente de Saul, que vê esses homens como um estorvo, vê esses homens como não podendo lhe oferecer nada, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão ressentidos, aqueles que estão no fundo do poço, Deus os enxerga, e Davi os enxerga, Davi os ama, Davi se faz chefe sobre eles, Davi então acolhe esses homens, e esses 400 homens agora passam a ser exército de Davi, e o reino de Davi, ele passa a governar sobre esses homens. Nós temos o início de um reino. É verdade que esse reino não é tão glamuroso assim, é numa caverna, mas é na caverna que Deus está. Deus não está no palácio de Saul. No palácio de Saul há um espírito maligno sobre Saul. Dentro das muralhas de Israel, da cidade onde Saul está, Gibeá, Deus não está lá, mas na caverna o Senhor está lá. E muitas vezes a gente pode acreditar ou pensar que Deus, Ele só estará conosco quando nós estivermos em uma situação favorável, quando aparentemente as coisas melhorarem. Onde está o Senhor? Por que eu me encontro nessa caverna? Por que eu me encontro endividado? Por que eu me encontro oprimido? Por que eu me encontro apertado? E Deus olha para nós e diz: eu estou junto com você. E toda essa situação é para o seu bem. A gente pode não compreender, Davi não compreende, os 400 homens não compreendem, só que a gente tem muita pressa de querer ver o final. De vez em quando eu assisto algumas séries com a Marina. É raro, a gente muitas vezes não tem muito tempo para isso, mas atualmente a gente está assistindo uma série. Então a gente começou a assistir, e aí sempre que a gente pode, a gente vê juntos essa. Então assim, ela não assiste sem mim. Só que a série vai se enrolando, né? E aí tem um monte de coisa que, tem uma crise aqui, morreu não sei quem aqui, e aí Marina vira e mexe e fala assim: eu vou pesquisar, amor, eu vou olhar, eu quero saber o que aconteceu. Eu falo assim: mas você quer parar de ver? Sério? Nós estamos assistindo, é justamente, a gente às vezes tem pressa. O que a gente acha que Deus está fazendo? Muitas vezes, na nossa cabeça, o script está pronto. E qual que é o script? O script que nós escrevemos para nós. Então o nosso desejo, a gente fala assim: Deus, está pronto aqui, ok? Então o negócio é o seguinte: o Senhor vai deixar o rico, famoso e com bastante status, tranquilo? Basicamente, isso que a gente quer. Ele fala assim: não, nós vamos chegar lá, o propósito é esse. Querido, o propósito de Deus não tem nada a ver com isso. Deus não está muito preocupado nem com multidão, sabia? Às vezes a gente pensa assim: não, porque quando a igreja estiver grande, aí que o negócio vai... Deus não está preocupado com a igreja grande, não. Deus não está preocupado com um monte de gente reunida, não. Os momentos que Deus mais se derramou e operou foi na presença de poucos. Na presença dos 12, na presença de 3. Nós não temos na Bíblia aqui Deus elogiando porque tem uma grande multidão. Deus não se impressiona com números, com estatísticas, com recursos. Deus não se impressiona com poder político. Deus não se impressiona com circunstâncias. Deus se impressiona com um coração quebrantado.
E se for necessário que a gente passe pelo deserto, para que o nosso coração seja contrito, quebrantado, e que nós o busquemos de todo o nosso coração, Ele vai permitir que isso aconteça, porque o propósito dele é que a gente chegue lá, e chegar lá não é ficar rico e tá tudo bem, e chegar lá é ser parecido com Jesus. Deus está permitindo que Davi e que esses homens passem pela prensa, para que eles aprendam a depender do Senhor, para que Davi continue a depender do Senhor. Davi pastoreia esses homens, e Deus transforma a caverna em escolas, feridos em guerreiros, uma escola de discipulado. Esses homens estão sendo treinados e forjados. Eles estão na forja, sendo forjados pelo Senhor, sendo preparados pelo Senhor. E talvez você se encontre na forja. Passar pela fornalha não é bom, mas purifica. Passar pela fornalha, pela caverna, não é agradável, mas nos leva para o centro da vontade do Senhor. Semelhante a Davi, houve um outro homem que se juntaram a ele, aqueles que não eram muito nobres. Jesus, quando ele inicia o reino, quando o reino de Deus é iniciado nos evangelhos, quem se junta com o carpinteiro de Nazaré, quem se junta com aquele homem que na Galileia, o rabino da Galileia, são pescadores, são homens iletrados, são pessoas que não têm dinheiro, são pessoas amarguradas, são pessoas não importantes. E esses poucos homens que se juntam a Jesus e que Ele escolhe 12, dão início ao reino, que começa pequeno. Querido, não despreza os pequenos começos, não despreza aquilo que Deus pode fazer por meio de gente quebrada. Deus não está preocupado com o nosso poder, Deus não está preocupado com os nossos recursos, Deus está preocupado com o coração que é totalmente dele. Se nosso coração for dele, Ele pode fazer tudo, Ele pode operar poderosamente. E Deus mostra que está com Davi, porque agora ali na caverna, diz o texto, que ele vai da caverna para Moabe, ele leva seu pai e a sua mãe, e diz, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi agora, diferentemente de Enobe e Engate, que ele não consulta o Senhor, que ele não está atento para ouvir a voz do Senhor, ele está diante do sacerdote, que tem a estola sacerdotal, e ele podia pedir para o sacerdote, Aimeleque, consultar o Senhor, o que devo fazer, o que eu faço. Ele poderia ter dito ao sacerdote, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injustiçado, consulte o Senhor do que devo fazer. Ele não teria ido para Gate, ele não teria ido para esse lugar da loucura, mas ele não consulta o Senhor. Mas agora ele diz, fica aí até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Até então ele não ouviu o Senhor ainda, e ele está em Moabe de novo. Ele comete o mesmo erro que ele cometeu no capítulo 21. Ele foi para Gate, para o território dos filisteus. Agora ele vai para Moabe, ele vai para uma terra idólatra, ele vai para longe da presença do Senhor novamente. E ali, por que ele vai para Moabe? Talvez por conta da sua ancestralidade. Davi é descendente de moabitas, a sua bisavó era uma moabita. Davi é bisneto de Ruth, a moabita. E talvez ele tivesse algum contato com o rei de Moabe, aparentemente ele tem, ele o conhece, e ele vai até esse rei de Moabe, e pede indulto, e pede refúgio, e permanece ali por um tempo, e aqui é chamado de lugar seguro. Ou seja, é um rei que não quer matar Davi, diferente de Saul, rei de Israel, da terra dele. Saul, como estrangeiro, ele está diante de um rei que não quer matá-lo, que não o persegue, que não persegue a sua família. Ele, em tese, ali está em segurança, esse lugar seguro. Entretanto, querido, esse aparente lugar seguro não é o lugar da promessa. É uma terra alheia à aliança de Deus com Israel. E Davi estava se afastando, ainda que temporariamente, do território da fidelidade da missão. E é nesse contexto que Deus envia o profeta Gade. E ele diz, não fique nesse lugar forte, entra na terra de Judá. Então Davi partiu e foi para o bosque
de Herete. Queridos, Deus mostra no capítulo 22 que Ele tem partido nessa batalha entre Saul e Davi. Um reino é iniciado no capítulo 22. E nós vemos que o rei ungido, Deus mostra que Ele é o verdadeiro rei ungido, porque Ele envia um profeta, Ele envia um sacerdote. Nós temos aqui, junto com Davi, um profeta e um sacerdote, e o rei. Gade é enviado a Davi. E no final do capítulo 22, Abiatar se refugia com Davi e leva a estola sacerdotal para consultar o Senhor, para o rei. Deus agora não está mais no palácio. Deus não está mais no território em Israel, juntamente com Saul e o exército de Israel. Deus está com Davi e esses 400 homens. Deus encontra-se ali. Se a gente olhar para as circunstâncias, se tivermos uma visão meramente materialista, a gente vai achar que Davi tem maus lençóis. Ele não está, querido. Deus está com Davi. E às vezes a gente não percebe isso na nossa história. Talvez por olhar o aperto, a caverna ou o bosque, a gente pense, onde está o Senhor? Ele nunca saiu do nosso lado. Ele está conosco. Se de fato o nosso coração busca refúgio nele. Porque se nós buscamos refúgio nele, nós encontraremos. O profeta vai a Davi e diz, sai desse lugar. Davi está querendo ouvir a voz de Deus. Ele agora, diferente do capítulo 21, que encontra-se na mentira e na loucura, ele busca, ele diz, agora eu quero ouvir do Senhor, o que Ele quer de mim, o que Ele vai fazer de mim. E Deus então envia o profeta e diz, não fique em Moabe, Moabe não é o lugar da promessa, entra em Judá. Judá é o lugar da promessa. Judá é o lugar que Deus estará com você. Vai, e ele vai para o bosque de Herete. Esse bosque de Herete é uma mata fechada, onde ali Davi encontra refúgio, e Deus cuida de Davi. Quantas vezes nós não fazemos como Davi? Em face das dificuldades, das provações, nós procuramos por Moabes, por lugares aparentemente seguros, longe da dor, longe do risco, mas também longe da vontade de Deus. A gente quer dar o nosso jeito. Porque nós não nos sentimos seguros, a gente resolve agir pela nossa própria estratégia. Como Davi, nós ouvimos aqui hoje pela manhã, no Salmo 55, que ele disse que queria ser como uma pomba para voar para longe, esse lugar de fuga. Mas não, nós não devemos procurar refúgio em ganhar dinheiro, nós não devemos procurar refúgio em parar de servir, de adorar, de cultuar. Nós não devemos decidir nos resguardar porque talvez fomos feridos, porque talvez sofremos, porque talvez na comunhão nós vemos que as pessoas são falhas, então a gente diz, eu vou me afastar para me proteger, mas longe da presença do Senhor, longe da comunhão, em Moabe não há lugar de proteção. Sim, em Israel e na comunhão, a gente pode ser ferido. Sim, no meio do povo de Deus é possível que a gente sofra perseguição. Sim, nesse lugar, entre ovelhas, as ovelhas podem dar cabeçada uma na outra, podem se morder. Mas é nesse lugar que é o lugar da promessa. É nesse lugar que Deus nos protege, nos guarda. É nesse lugar que Ele está forjando o nosso caráter, estabelecendo o seu reino, nos levantando como seus embaixadores e nos levando rumo a promessa, para nos fazer parecidos com Jesus. O texto continua, agora a gente vai ver talvez o período mais terrível da vida de Saul, o fundo do poço, aonde Saul chega, apaixonado pelo trono, desejoso de manter-se nesse lugar. Ele chega a um nível baixo. Aquele que não teve coragem de matar alguns do exército inimigo, dos amalequitas. Aquele que não teve coragem de matar o rei de Amaleque. Agora não teme matar os sacerdotes do Senhor. E Saul então opera uma grande tragédia em Israel. Ele mata
todos os sacerdotes do Senhor. E aqui agora a gente vai ver a tragédia que está debaixo da soberania de Deus, o assassinato dos sacerdotes em Nob. A autopiedade e o medo haviam apossado do coração de Saul, e ele só conseguia se sentir confortável se aqueles que estavam à sua volta sentissem pena dele e participassem da sua conspiração pervertida. Saul só se rodeia daqueles que concordam com ele. Quem não concorda com ele é uma ameaça. O próprio filho, Jonatas, ele tenta matá-lo, porque Jonatas defende Davi. E ele vai então para Nob, e ele questiona: vocês não estão me ajudando a matar Davi, até quando vocês vão me armar ciladas? E diante disso, Doeg aparece. E Doeg, edomita, um estrangeiro, ele não é do povo de Deus, ele não é israelita, e ele encontrava-se em Nob, talvez por um motivo de impureza. Ele estava ali retido no tabernáculo pelos sacerdotes, e ali então ele vê a presença de Davi, ele vê tudo o que acontece, e ele conta a Saul. Aimeleque recebeu Davi, ele conspirou com Davi, e agora Saul vai lá. Davi manda chamar Aimeleque, e ele se dirige a Aimeleque de forma desonrosa: filho de Aitube. Ele não dirige como sumo sacerdote, ele não lhe dirige com honra, ele dirige simplesmente como filho de Aitube, de forma desrespeitosa. E ele ouve a acusação de Doeg, e se ele fosse um cumpridor da lei, alguém que teme ao Senhor, ele não aceitaria um testemunho de apenas uma pessoa. Para condenação à morte, como é o caso aqui, apenas perante 2 ou 3 testemunhas, havia apenas Doeg ali. E ele condena não apenas Aimeleque, mas todos os sacerdotes do Senhor, com exceção de Abiatar, que corre, que foge. E Saul está irado com Aimeleque simplesmente pelo fato dele ter cumprido as suas obrigações de sacerdote. Saul entra no tabernáculo e Aimeleque não conspira contra Saul, pelo contrário, ele é enganado, ele não sabia. E ainda que soubesse, ainda que não concordasse com Saul, o que ele fez não é passível de morte. Na verdade, o que Davi fez não é passível de morte. Saul está fora de si. E é papel do sacerdote do Senhor confrontá-lo, e é isso que Aimeleque faz. Veja o que Aimeleque responde, no verso 14. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: e quem entre todos os servos há tão fiel como Davi, genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Rei, quem é mais honrado do que Davi? Quem é mais respeitado? Quem há de tão fiel como Davi? O sacerdote confronta Saul. Saul não gosta de ser confrontado, e ele diz: você vai morrer agora. O sacerdote corajosamente confronta o pecado de Saul. E Saul, agora irado, dominado pela ira, pelo seu orgulho, a sua vaidade, o seu desejo de mostrar que é valente, de que é poderoso, ele diz: matem-nos. E o texto diz que ele não é valente, que ele não é poderoso, porque os seus servos não lhe obedecem. Eles temem. Nenhum dos da guarda de Saul levanta a espada para matar nenhum dos sacerdotes. Diz o texto, diz o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então Saul diz a Doeg: mata-os. E Doeg pega a espada e mata todos eles.
diz o texto que foram 85 sacerdotes mortos pela mão de um homem. A gente leu aqui o Salmo 52, que é o salmo que Davi escreve quando ele recebe a notícia da morte dos 85 homens pela mão de Doeg, desse homem poderoso, desse homem mau, que arquiteta o mal, mas que o Deus justo vai operar justiça, derrubando as impiedades desse mundo. Nós muitas vezes veremos injustiças e nunca faltarão Doegues para levantar as suas espadas para matar homens justos. Mas restam, Abiatar permanece. E na história da igreja nós temos o caso de Jim Elliot, casado com Elizabeth Elliot. E eles eram missionários norte-americanos que trabalharam com os Huaorani, no Equador, na década de 50. Em 1956, Jim Elliot e 4 outros missionários, eles, na tentativa de chegar até aquela tribo para evangelizá-los, eles são mortos por aquela tribo. Eles são martirizados. Elizabeth Elliot, esposa de Jim, ao invés de abandonar a tribo dos Huaorani, ela decidiu continuar o trabalho, dentre aqueles que mataram seu marido. E com coragem e fé, ela aprendeu a língua daquela tribo, ela viveu entre eles, ela pregou o evangelho, ajudando a transformar aquela tribo. E ela mesma escreve um livro, A Travessia das Portas da Glória, onde ela conta a história. E hoje, entre os Huaranis, 80% deles já ouviram do Evangelho. E 40% dessa tribo, de cerca de 2.000 homens, professam a fé cristã hoje. Então, de 2.000 pessoas, 430 pessoas foram batizadas. Nós temos uma mulher que decidiu permanecer firme, mesmo em face da perseguição, mesmo com seu marido martirizado, ela prossegue, ela continua. Abiatar permanece, Abiatar está no refúgio de Davi. É interessante que tudo isso que acontece não foge da soberania de Deus. A gente poderia perguntar como que Deus permite que o mal sobrevenha sobre 85 homens justos, os sacerdotes do Senhor. Mas se você voltar comigo, lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 31, nós temos a profecia contra a descendência de Eli. Então, em 1 Samuel capítulo 2, verso 31, ele diz: eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. Um homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Essa profecia, pela boca de Samuel, dada a Eli, é sobre os descendentes de Eli. E Aimeleque é um descendente de Eli, e todos aqueles 85 homens são descendentes de Eli. E a própria profecia diz que um homem restaria, e Abiatar é esse homem, cumprindo a profecia, de modo que, mesmo nas tragédias, Deus é soberano. Nada acontece fora do controle do nosso Deus. Nenhum fio de cabelo cai sem que Ele esteja cuidando, controlando, governando. Mesmo nas horas mais terríveis, mesmo com a morte desses 85 homens, Deus preserva um remanescente fiel. Deus preserva Abiatar. Deus preserva um sacerdote para manter-se junto com Davi. A gente pode passar por tragédias, querido.
A gente pode passar por situações difíceis que a gente não compreende, mas saiba, o Deus que governa sobre os céus e a terra, Ele governa sobre o mundo, Ele governa sobre a nossa vida, Ele está no controle. Ele pode nos guardar, Ele pode nos proteger. E ainda que morramos, Ele vai nos conduzir seguros para a sua presença. Talvez você se encontre nesse lugar de dificuldade, nesse lugar, nessa caverna, aparentemente sem saída. Nessa noite eu quero orar por você, para que o Deus Todo-Poderoso, Ele faça morada junto contigo. Talvez você se sinta só, algo que eu aprendi. Se Jesus estiver comigo, eu não preciso de mais nada. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nada além dele. Não importa se a gente está na caverna, no deserto ou no palácio, nós precisamos de Jesus. Porque se Jesus não estiver conosco, o palácio se transformará em um inferno. Se Jesus não estiver conosco, a riqueza vai se transformar em maldição. Se Jesus não estiver conosco, os dias de paz vão se transformar em aflição. Mas se Jesus estiver conosco, ainda que a gente esteja no mar turbulento, a gente pode andar sobre as águas. Se Jesus estiver conosco, ainda que não tenhamos quase nada, Ele pode alimentar uma multidão de 5.000. Se Jesus estiver conosco, ainda que morramos, com Ele nós ressuscitaremos. Curva sua cabeça, feche seus olhos.